Olá, eu sou Luiz Carlos Azedo e nós estamos começando o nosso programa de hoje. O assunto é pesquisas com células-tronco. Cientistas da Universidade de São Paulo e da Universidade Federal do Rio de Janeiro anunciaram no início de outubro a criação da primeira linhagem de células-tronco embrionárias humanas do Brasil. A descoberta renovou as esperanças de milhares de pessoas que sofrem com doenças ainda sem cura. É o primeiro resultado prático desde a legalização desse tipo de pesquisa pela Lei de Biossegurança. Essa lei, criada em 2005, foi questionada na Justiça e reconfirmada em maio deste ano pelo Supremo Tribunal Federal. Mas o uso de embriões ainda gera muita polêmica. Nossos convidados de hoje são a geneticista Lígia Pereira, do Instituto de Biociência da Universidade de São Paulo, o biólogo Steven Reis, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e o jornalista e também biólogo Fred Furtado, da revista Ciência Hoje. Nós vamos começar o nosso programa com uma pergunta de um popular, de um telespectador. E qual é a diferença entre célula-tronco embrionária e adulta? Essa é uma ótima pergunta. Quer dizer, as células-tronco são células coringas que a gente tem no nosso corpo, que podem se transformar em diferentes tecidos. As células-tronco adultas, como a gente tem na medula óssea ou no sangue do cordão umbilical, elas têm uma capacidade limitada, uma versatilidade limitada. Elas podem dar origem principalmente às células do sangue e talvez a outros tecidos. As células-tronco embrionárias são derivadas daqueles embriões que sobram da fertilização in vitro. Elas têm uma capacidade única, até o nosso conhecimento de hoje, que é o de se transformar em qualquer tecido do corpo humano. Elas podem virar neurônio, músculo, osso, fígado, enfim, qualquer célula do corpo humano. Quanto tempo durou essa pesquisa? Olha, a gente começou essa pesquisa para fazer linhagens de células-tronco embrionárias humanas no Brasil a partir de 2006. Em 2005, foi aprovada a Lei de Biossegurança, que permitia, então, a gente fazer esses experimentos no Brasil com esses embriões descartados das clínicas de fertilização. A gente conseguiu um financiamento do governo federal e começamos em 2006 a pôr a mão na massa. E fomos adquirindo conhecimento, experiência, e até que finalmente esse ano a gente conseguiu fazer com que aquelas 50 células daquele embrião inicial se multiplicassem no laboratório e podem agora gerar um número ilimitado de células. Essa pesquisa foi uma pesquisa solitária ou é uma pesquisa que envolveu uma equipe, com bastante gente participando? Não, eu tenho um super parceiro nessa pesquisa, que é o Stevens, que, enfim, até ele estava voltando dos Estados Unidos na época e falou, Lígia, vamos fazer o seguinte, a gente entra com 2 projetos, você estabelece a linhagem e eu depois faço outra coisa e tal. E todo mundo que, de alguma forma, trabalha com essas células, seja no INCOR, em Ribeirão Preto, mesmo na USP, de alguma forma as pessoas ajudam, né? Porque falta um reagente, a gente precisa de uma inspiração, quer trocar uma ideia. Então, ninguém faz ciência sozinho, a gente sempre trabalha em equipe. Como é que funciona essa parceria? Porque, assim, para o leigo, a imagem que se tem é de que há muita vaidade também no meio científico, para ter o pioneirismo numa descoberta científica. Como é que funciona essa parceria entre vocês? Eu acho que essa parceria ela é essencial. Se a gente não trabalhar em rede, em colaboração, não dá para sair nada. Então, quer dizer, eu acho que também é um privilégio para mim ter a Lígia perto e longe ao mesmo tempo, porque está em São Paulo, mas a gente está sempre se falando, telefone, e-mail, para poder fazer as coisas acontecerem. Não só a gente, tem realmente um grupo bastante interessante de pesquisadores no Brasil, já trabalhando com células-tronco adultas e agora mais gente trabalhando com embrionária. Sem essa parceria não dá. A vaidade existe, mas a vaidade existe em qualquer profissão. Ela em São Paulo, você no Rio, que recursos vocês utilizam para que esse trabalho possa se desenvolver? É viagem para lá e para cá ou há meios tecnológicos? Acho que principalmente a troca de informação, a gente trocar experiências, claro, utiliza-se muito e-mail e manda foto por e-mail e tal, mas é principalmente isso, de trocas de ideia. E volta e meia vai um reagente para lá e para cá na sacola de mão na ponte aérea, mas enfim. Fred, você que vem acompanhando esse assunto, é um tema polêmico, e como repercutiu isso no meio científico aí que você acompanha como jornalista da revista Ciência Hoje? É um avanço significativo para a ciência nessa área aqui no Brasil, porque, primeiro, vai libertar
os pesquisadores brasileiros de ter que importar essas células-tronco do exterior, porque isso cria uma série de comprometimentos. Primeiro, você tem todo um entrave burocrático de um processo de importação do material, que não é uma coisa trivial. E segundo, que uma vez que você importa essas células do exterior, você também se compromete por acordos comerciais a qualquer coisa que você gere a partir daquela célula, você está preso, então, por exemplo, uma patente ou mesmo pagamento de royalties. E eu acho que agora, com essa linhagem, o Brasil vai poder avançar mais nessa área sem esses problemas. O que significa exatamente uma linhagem nessa pesquisa? O que a gente chama de uma linhagem é quando você consegue pegar, então, aquelas 50 células que tem inicialmente naquele embrião e fazer com que elas se adaptem às condições do laboratório e se estabilizem ali e consigam crescer indefinidamente. Então, aí, quando você consegue isso, você diz que você tem uma linhagem dessas células. Então, agora que a gente produziu elas, hoje, por exemplo, eu trouxe aqui uma alíquota delas para o Steven botar lá nos bioreatores e multiplicar isso em bilhões de células. Então, essas células estão estabilizadas nas condições de cultura e a gente pode distribuí-las, ter quase que uma quantidade limitada delas. Isso quer dizer, então, que o Brasil não tem mais limitações em termos de fundamento para desenvolver pesquisa com célula-tronco? Limitações biológicas, não. A gente tem limitações financeiras, limitações burocráticas, outras. Mas eu acho que o importante dessa história é a gente agora ter autonomia. A gente domina todos os passos agora das pesquisas com as células embrionárias. Desde a gente ter lá o embrião, tirar a célula do embrião, até multiplicá-la no laboratório e transformá-la num neurônio. Quer dizer, a gente tem uma autonomia total para essas pesquisas. O que a gente vai fazer com essa autonomia para transformar esse potencial que a gente tem numa realidade de produção científica ou de desenvolvimento de novas terapias vai depender muito de vontade política, de investimento, criação de infraestrutura, que é uma coisa que o governo está fazendo nesse momento, uma coisa muito bacana. Nós temos mais uma pergunta de telespectador sobre esse assunto. Seguinte, quanto tempo nós teremos resultado positivo das pesquisas de células-tronco embrionária? Depende muito do que você chama de resultado positivo. Acho que a gente acabou de ter um resultado positivo, mas eu sei que o que as pessoas querem saber é quando é que eu vou estar me beneficiando disso, quando é que o meu médico vai poder tratar meu diabetes, meu Parkinson com essas células. Olha, entre você conseguir fazer a célula embrionária, transformar ela num neurônio, tratar um camundongo com Parkinson, e você está tratando uma pessoa, você tem um caminho longo de pesquisa, que tem que ser trilhado com muita responsabilidade, com entusiasmo, mas muita cautela. É possível ter uma previsão de tempo? Olha, há 10 anos que eu falo que é daqui a 10 anos, mas eu acho que a gente está se aproximando agora do momento em que as células embrionárias vão começar a ser testadas em seres humanos. Então, a gente é super entusiasmado com essas células, porque em modelos animais, elas têm um efeito terapêutico, seja em lesão de medula, Parkinson, diabetes, que a gente não vê com as células-tronco adultas. Então, quer dizer, o investimento todo é agora para dar esse passo do modelo animal para o ser humano, que ainda não foi dado. Mas a gente vê grupos nos Estados Unidos já pedindo licença para iniciar testes com seres humanos. Eu imagino que no próximo ano isso vai começar. E qual é o mecanismo? Assim? As pessoas se candidatam como voluntárias para participar da pesquisa, como cobaias humanas, né, vamos dizer assim, e vocês selecionam. Como é que funciona? Qual é o mecanismo adotado com relação a isso? Eu não tenho muita experiência, aliás, não tenho experiência nenhuma com teste clínico, enfim, não sei, mas os critérios são muito rigorosos para você recrutar esses pacientes nas diferentes fases dos testes. Não é só, eu quero, eu me ofereço. A pessoa tem que estar de acordo com uma série de critérios para que a gente aprenda com aquela pesquisa e não seja só uma experimentação leviana em seres humanos. Não sei se... A UFRJ tem pesquisa Não, existem testes clínicos na UFRJ e há uma página na internet que chama Clinical Trial, que é uma página americana, onde você pode depositar o seu teste clínico e colocando os parâmetros que são necessários para a pessoa, para o candidato ver se ele tem condições de participar da pesquisa.